Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito feliz que a sala lotou. Isso é muito maravilhoso. E, bom, primeiro, só uma perguntinha. Algum de vocês já trabalha com NLP? Tá bom. Caraca, quanta gente. Algum de vocês trabalha com inteligência artificial? Um pouquinho mais. Legal. Então, eu construí essa palestra para justamente mostrar para vocês como o NLP e o campo todo da linguística computacional é uma das áreas mais interessantes da inteligência artificial no momento. Então aqui, a ideia dessa apresentação é fazer uma introdução, um overview, o que é linguística computacional, o que é NLP, qual que é a diferença dessas duas coisas, o que a gente faz na indústria, quais são os principais problemas que a gente está enfrentando no momento, né? Enfim, conforme eu for apresentando os problemas, vocês vão começando a entender o que a gente está fazendo, tá? Bom, agradeço o convite do EA Brasil, a segunda vez que eu apresento no Meetup. Valeu. E vamos lá. Bom, primeiramente, antes de entender o que é linguística computacional, NLP, essas coisas, o que é linguística? Bom, a linguística é uma ciência que estuda a linguagem. E para a gente começar a entender o que é a linguagem, estudar a linguagem, a gente basicamente segmenta essa ciência em algumas partes, né? A gente vai estudando sempre da parte mais superficial da linguagem, ou seja, os sons, né, a fala, e a gente vai do superficial para o mais denso, né? Então, começando pelo superficial, a gente tem essas três áreas aqui que elas são bem relacionadas: fonética, fonologia e morfologia, né? Depois, um pouquinho mais denso tem a sintaxe, bem mais denso a semântica, depois muito mais rico de informação pragmática. Bom, fora essas partes aqui, a linguística também tem outros ramos, né? Tem neurolinguística, tem psicolinguística, tem linguística forense, né? Tem muita coisa acontecendo e uma dessas coisas é a linguística computacional. Bem, a fonética, como eu já dei uma leve introduzida, ela lida com a parte mais superficial das línguas, né? Onde a gente vai estudar quais são os músculos envolvidos quando a gente está pronunciando uma palavra, né, fazendo um certo som, quais são os órgãos, né, do corpo que estão envolvidos quando a gente está falando alguma coisa, e como ocorre esse movimento, como que é a saída do ar. É uma coisa realmente bem mais superficial mesmo, né? E é também na fonética que a gente faz aqueles, não sei se vocês já viram, o alfabeto fonético internacional, que é aquela tabela onde você consegue, você lê e você, é assim que se pronuncia essa palavra. É aí que a gente estuda isso. Depois, um pouquinho mais denso, a gente vai para a fonologia, que está bem correlacionado com a fonética, mas tem uma leve diferença. Na fonologia, a gente tenta entender quais são os sons que distinguem sentidos, né? Então, por exemplo, a gente tem um som no português que não distingue sentidos. Se eu falar tinha ou tinha, é a mesma palavra, certo? Então, tem esse caso. Mas os outros sons, tipo pato e gato, depois mais pra frente eu vou falar sobre isso, eles distinguem significado, né? O p e o g, eles distinguem significado. E, bom, dentro da fonologia, a gente começa a entender, se a gente não conhece uma língua, a entender quais são os sons importantes para aquela língua. Então aqui eu quero mostrar para vocês uma língua desconhecida. Está meio baixo. Opa.
Entendeu? Mais pra frente, né? Então. Não, então a questão é, quando a gente ouve um som aqui, todo mundo aqui fala português, vocês conseguem entender quais são as palavras que eu tô falando. Mas quando a gente ouve um som desses, a gente não consegue nem saber quando começou uma palavra e terminou outra, né? Quando ela começa e quando ela termina. Então é só uma coisa contínua, assim, tipo, que raios é isso? E na fonologia, basicamente o que acontece, você vai pegando a amostra dessa língua e aí você vai comparando essas amostras e os significados, você vai associando, né, com uma língua que você conhece, e assim você consegue distinguir esses sons. Como eu dei o exemplo já, no português a gente tem esses... Eu sei que P e G são fonemas, porque eles distinguem significados. Mais pra frente, tem a morfologia. Na morfologia, ela funciona de uma forma bem parecida com a fonologia, só que enquanto a fonologia está preocupada nesses elementos mínimos, né, os fonemas, o G e o P, por exemplo, na morfologia eu posso estar preocupada com segmentos um pouco maiores de sons, né? Então, aqui no caso, se a gente vê aqui o que se repete, né? Aqui a gente está falando de chegar. Tem eu chego, você chega, ele, ela chega, não chega, você chega, etc. Né? E aí eu estou estudando uma língua que eu desconheço. Só que eu vejo que tem aqui também uma coisa que se repete, que é esse ba, né? Ba, 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 ba. Então, com isso eu consigo ter um feeling, né? Bom, se aqui se repete esse chega, né? Da ação chegar, e aqui se repete esse ba, então eu acho que ba está relacionado com chegar, e provavelmente essas coisas que vem aqui antes estão relacionadas com a pessoa, o número e o tempo, né? Algo assim. E é assim que eu consigo ir distinguindo morfemas. Eu consigo ir identificando sequências de sons que também produzem significado, né? Um pouco mais pra frente, na sintaxe, eu vou observar a relação entre as palavras em uma sentença. Então aqui no caso eu tenho: o João comprou todos os livros. E eu consigo identificar que, bom, essa é uma palavra do português, todo mundo entendeu, todo mundo aceita essa frase. Mas se eu falar João comprou o todos, se eu inverter, se eu colocar João comprou todos os livros ou, se eu puxar esse artigo pro final, se eu ficar trocando aqui, nem sempre vocês vão concordar que isso é aceito pelo português. Só se fala em obra falando. Sim, mas acho que todo mundo concorda, né, que é complicado. Bem, só que essa frase é uma das frases mais famosas da linguística, tipo, todo mundo manja, que é uma frase que não tem sentido, mas ela é aceita sintaticamente por falantes do inglês. Então, esse aqui é também o linguista mais famoso, um deles, né, mas eu acho que é o mais famoso. Ele falou essa frase aqui: green colorless, já tem uma incompatibilidade aí de sentido, né? Ideas sleep furiously. Tipo, é uma frase que não tem sentido, mas ela, sintaticamente, ela fala: nossa, cara, isso parece uma coisa do inglês, sabe? Simplesmente porque está respeitando uma árvore sintática. Um pouquinho mais pra frente, a gente tem a semântica e a pragmática. A semântica e a pragmática também, assim como fonética, fonologia e morfologia, são bem correlacionados. Normalmente, quem é um semanticista, ele estuda bastante pragmática. Eles são duas coisas assim... Os mesmos linguistas que estudam semântica, eles costumam estudar pragmática também. Na semântica, a gente está preocupado com o sentido das palavras, né? Ou das sentenças, enfim, da fala. Então eu tenho uma frase aqui: a Magali é doida, mas eu gosto dela. Todo mundo entendeu isso. Que raios é esse dela? Tipo, dela quem? A Magali, certo? Mas isso não é tão óbvio, porque esse dela, a cada momento que você está falando, ele muda de sentido, né?
se eu trocar aqui por Mônica, aí dela na verdade é Mônica. Então a semântica vai começar a estudar essas coisas, né? A semântica também estuda relações entre palavras, sinônimos, antônimos, hiperônimos, esse tipo de coisa, né? Então ela vai estudar, belo é igual bonito, é a mesma coisa, é utilizado, tipo, nos mesmos contextos, aonde que belo é utilizado e bonito não é utilizado, por exemplo. A pragmática é uma das áreas mais legais de estudo, que é a língua em uso, né? Quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, tá calor, né? Tipo, aqui nem todo mundo tá, mas eu falei, nossa, tá calor aqui. E aí alguém poderia ter falado, quer que eu abaixe a temperatura do ar? Sem eu necessariamente ter falado, eu quero abaixar a temperatura do ar. Vocês conseguem entender, né? E uma coisa bem legal que acontece na pragmática é que as frases elas podem descrever ações. Então eu posso falar, eu estou andando. Eu estou descrevendo uma ação que está acontecendo. Mas as palavras elas também podem ser ações. Então quando eu falo, eu prometo que não acontecerá novamente, eu te perdoo, eu vos declaro marido e mulher, eu ordeno que você saia daqui. O que está acontecendo aqui não é uma coisa concreta. Tipo, você não consegue visualizar. Quando eu falo prometo, a ação que está ocorrendo é eu falando, eu dando a minha palavra de que alguma coisa vai acontecer. A ação está na palavra. Mesma coisa, quando você está num casamento, tipo, depois você vai lá e assina um contrato e tal, mas quando tem esse eu vos declaro mulher, ou eu aceito, o que está acontecendo, o ato de você falar é um ato por si só. Então, tem essa teoria dos atos de fala que estuda essas coisas. Bom, falei tudo isso e tal, mas e a linguística computacional? Onde que entra a linguística computacional? Bem, eu imagino que vocês vão passar, a organização vai passar o slide dos slides depois, certo? Eu selecionei essa pergunta do Cora, que é muito legal. Esse cara escreveu um texto bem completo sobre o que é linguística computacional e a diferença com o NLP também. Depois vocês podem acessar e ver a resposta completa dele, mas eu vou fazer um resuminho. A linguística computacional, ela desenvolve métodos computacionais para responder a questões científicas da linguística, assim, basicamente. Tá? Então eu tenho aqui dois exemplos, né? São duas questões linguísticas, onde eu desenvolvo um modelo computacional que responde ou tenta responder uma pergunta da linguística, da ciência linguística. Bom, esse aqui, primeiro exemplo, ele está bem relacionado com a minha pesquisa de mestrado, inclusive. Isso aqui é uma das primeiras... Bom, é uma rede neural artificial meio dinossauro, assim. Tipo, ela é uma das mais antigas, tá? E o que esses caras aqui estavam tentando fazer, são esses pesquisadores do Rumer Hart e McClelland, eles construíram uma rede artificial para tentar simular o aprendizado de crianças, né, que estavam aprendendo o processo de conjugação de verbos da língua inglesa, né? Vocês sabem que no passado do inglês a gente tem verbos regulares e irregulares, né? O regular é aquele tipo verbo radical mais ed, e os irregulares é tipo um verbo do tipo can, por exemplo, né? E aí eles construíram esse modelo artificial e o modelo foi tipo, caraca, nossa, tá simulando aprendizado de crianças, a inteligência vai acontecer, e tipo, todo mundo ficou pirando assim. Mas na real tem várias questões, é uma das mais controversas da linguística, é como se dá esse aprendizado, né? Mas de qualquer forma foi um experimento muito legal e eles conseguiram resultados muito interessantes. Então aqui é um exemplo da linguística computacional em ação, né? Um modelo dentro de um contexto da linguística, né? Aqui é uma tese de doutorado de um amigo meu da estatística.
E ele escreveu essa tese, chama A Statistical Contribution to Historical Linguistics, né? E basicamente aqui ele tem esse problema da linguística histórica. A linguística histórica é a linguística que estuda a formação das línguas, né? Ela vai tentando voltar lá atrás no passado. Então o latim virou essas línguas, papapá. E aí aqui o que ele fez, ele construiu modelos estatísticos relacionando os fonemas e os sons e tal, para tentar ir entendendo como que as línguas foram, né, se dividindo. Então, basicamente, assim, na linguística computacional, e assim como no LP, a gente costuma ir e frequentar as mesmas conferências, a gente manda os papers para os mesmos lugares, a comunidade meio que se conhece, assim, não é uma comunidade muito grande. Mas tem esses nuances, assim, né, é uma certa diferença. Aqui, essa é a continuação da resposta daquele cara do Quora. Acho que aqui saiu errado, era para estar aqui em cima. Mas ele está falando que NLP é a arte de resolver problemas de engenharia, né, que precisam analisar ou gerar linguagem natural, né, texto de linguagem natural. Mas que problemas de engenharia? Como assim? O que isso tem a ver com linguagem? Bom, eu vou apresentar para vocês 4 problemas e aí eu espero que isso fique um pouco mais claro. Problema número 1. Imagina que você tem uma empresa, você tem alguns produtos e aí você quer entender a opinião dos usuários desse produto. Você tem um site. As pessoas vão lá e fazem comentários. Por onde você começa? Ou suponha que você quer fazer uma campanha de marketing voltada para as necessidades dos seus clientes. Por onde você começa? Avaliando comentários, opiniões. Imagina que você tem uma cacetada de informações. Como é que você faz? Esse é o problema número 1. Lá atrás tem lugar? Tem uma cadeira lista. Você não vai sentar, Pedro? Não, obrigado. Fica naquela lista, por favor. Isso, lá atrás, tá vendo ali, ó. Obrigado. Tá vaga. Obrigada, Pedro. Vai bem para frente. Obrigado. Bom, então imagina que você tem lá o seu comentário, você tem que classificar ele como comentário positivo, um comentário negativo ou um comentário neutro. Por onde você começa? Bom, a solução, que é um problema também, é a questão dos word embeddings. Tá? Bom, devo dizer que a forma mais intuitiva de começar a resolver aquele problema dos comentários é você pegar um texto e você tenta relacionar as palavras daquele texto a vetores, né? Porque para você começar a fazer conta e começar a entender, isso aqui é o que e tal, precisa de número. Porque se você for analisar palavras, não adianta você ficar lendo, não vai dar em nada, precisa de números. Bom, aqui, esse é o mais intuitivo, essa é uma forma de representar essas palavras, é chamada de one hot. Basicamente ela consiste em, eu pego todos os meus comentários, ou seja, os meus textos, né? E aí eu pego o meu vocabulário, e quando eu digo vocabulário eu quero dizer todas as palavras, é o conjunto de todas as palavras do meu texto. Conjunto de palavras únicas, né? Então, repetição. E aí eu faço um dicionário. E aí eu consigo relacionar, né, cada casinha desse vetor a uma palavra. Então aqui eu tenho Roma, Paris, Itália e França. Eu falo, a primeira casinha
quando ela aparecer no comentário, ela vai ser 1, e se ela não aparecer, 0, né? Então, aí eu consigo fazer essas representações vetoriais para cada palavra. Bom, só que, como eu disse, a questão dos word legends é uma coisa que está sendo ainda meio que desenvolvida. O problema dessa representação é que ela não preserva as relações entre as palavras. Então eu tenho palavras que elas são similares, mas o produto interno, e o produto interno é uma medida matemática para você comparar as similaridades, o produto interno entre essas duas palavras é 0. Né? Então se eu tenho, no mesmo comentário lá dos meus produtos, eu tenho notebook ou laptop, a medida de similaridade entre essas duas coisas é 0. E eu gostaria de ter uma representação vetorial dessas palavras, de forma que coisas parecidas tenham representações parecidas, coisas completamente diferentes tenham representações completamente diferentes. Certo? Bom, tem essa ideia aqui, essa frase desse cara. Ele disse: "You shall know a word by the company it keeps." O que isso quer dizer? A intuição é a seguinte: imagina que você está lendo um livro em inglês, isso acontece muitas vezes. Você não vai entender exatamente o significado de uma palavra, tipo, necessariamente. Que nem nessa frase aqui: I love him, he's such a lovely, sei lá, sei lá, nice man. Tipo, eu nunca ouvi essa palavra antes, eu não sei falar essa palavra. Só que, pelo contexto da frase, isso parece um elogio, não parece? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu olho para o que está em volta, e do que está em volta eu tenho uma intuição sobre o significado daquela palavra. Bom, tem esse paper aí desses caras do Google, claro. Eles construíram redes neurais para construir essas representações que são mais ricas, né? Tem esses dois algoritmos, o skipgrama e o CBOL, e um é mais ou menos a ideia invertida do outro. Nesse primeiro aqui, o skipgrama, ele vai olhar cada uma das palavras e de cada uma dessas palavras ele tenta prever as palavras que estão ao redor. E essas palavras que estão ao redor a gente chama elas de contexto. Eu não vou entrar nos detalhes da rede, mas é basicamente isso. No CBOL é o contrário. Eu tenho as palavras contexto, elas entram como input na rede, e dessas palavras eu tento prever a palavra do meio. Ou seja, como se eu desse essas palavras aqui, eu tento prever essa. Ou o inverso. Eu dou essa palavra e eu tento prever se estão em volta. É basicamente isso. E com isso, eles conseguiram desenvolver representações vetoriais que são mais interessantes e que não tem mais aquele problema do produto interno, né, ser 0. Agora eu já consigo ter representações vetoriais onde coisas que aparecem nos mesmos contextos são similares. É tipo isso. Bom, isso está em evolução, isso ainda é estudado, isso ainda é um problema. As representações elas vão sendo sempre atualizadas, mas é só para introduzir para vocês uma das questões que a gente estuda bastante. A classificação de texto, principalmente, ela é uma das coisas que a gente mais faz na indústria. Tipo, tem uma consultoria, estou trabalhando com data science, enfim, uma das coisas que a gente mais faz é classificar texto. E para isso, ter boas representações de palavras é muito útil.